Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar nesse lugar? Expectativa no coração de receber algo do Senhor, mas é lindo ver a igreja entregando a adoração a Ele, amém? Muitas vezes nós estamos no culto e esperamos muito o que Deus faça em nossas vidas, mas o meu coração se alegra quando nós estamos aqui e nós entregamos a Ele a nossa adoração, nosso louvor, quem nós somos, amém? E eu quero aqui falar algo com vocês nessa manhã, que vem da parte de Deus para os nossos corações. Inclusive nós ministramos ontem aqui para os jovens na Rede On Fire e Deus ele tem falado muito ao meu coração a respeito disso. Eu queria compartilhar com vocês algo que vem da parte do Senhor, para que juntos a gente possa aqui entender melhor aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Inclusive alguns aqui provavelmente já escutaram, mas eu creio que Deus ele tem algo a falar e eu tenho orado muito a respeito disso e Deus ele vai ministrar o seu coração, amém? Quantos creem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios no capítulo 5, no verso 7 em diante. Efésios capítulo 5, verso 7 em diante. Amém? Todos acharam? Dá um tempinho para você encontrar aí na Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto não sejais participantes com eles, pois outrora eres das trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que é que faz em oculto, só referir-se é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Diz o Senhor: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está, Senhor, a tua verdade revelada aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos estar com o nosso coração alinhado ao Teu. Senhor, que nós possamos estar, Senhor, próximos de Ti para entender, sentir a Tua presença, compreender, Senhor, quem nós somos em Ti e que o Senhor venha falar claramente aos nossos corações. Senhor, que possamos estar próximos cada vez mais e mais de Ti. Senhor, que essa semente, ela venha encontrar aqui, Senhor, um solo fértil. Senhor, um solo onde essa semente ela venha repousar e ela venha germinar, ela venha, Senhor, crescer e ela venha frutificar, que essa palavra venha encontrar um coração aqui disposto, quebrantado a receber a Tua palavra, Senhor, e que em nome de Jesus essa palavra gere transformação, que essa palavra gere, Senhor, frutos e esses frutos eles permaneçam eternamente, Pai. Em nome de Jesus, que o Seu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um aqui, Senhor, nesse lugar. Pai, eu peço que o Senhor venha me usar aqui, Senhor, como boca, Senhor, profética nesse lugar. Não, Senhor, para que me haja mérito, porque eu não mereço nada disso, mas para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, e que em nome de Jesus, tudo que for feito aqui, seja para a honra e glória do Seu santo nome, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém, queridos? Efésios, uma carta escrita por Paulo, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, aquilo que Paulo ele reflete a uma igreja em Éfeso. E Paulo ele esteve naquele lugar, naquela cidade, e ali ele por 2 anos aproximadamente, ele foi um missionário. Paulo sempre foi de viajar, de estar levando a palavra de Deus e ali iniciando trabalhos, igrejas, enfim, várias e várias cidades. Nós vemos isso no livro de Atos. E nós vemos ali que ele, em Éfeso, ele começa a ministrar e a falar a respeito do evangelho para aquele povo. Queridos, uma das cidades mais idólatras que havia naquela região, uma das maiores cidades, um lugar onde eles adoravam os deuses daquela época, os deuses romanos, os deuses gregos, e ali Paulo inicia um trabalho, e ele fica ali por um período de tempo.
Após ele ir embora e depois de alguns anos ele é preso, em sua terceira viagem, ali ele escreve uma carta para instruir aquele povo a viver de forma certa. Entenda uma coisa, Paulo ele sempre faz isso. Paulo ele sempre vai instruir o cristão a viver nos caminhos do Senhor. Amém? Então aqui nós temos uma instrução a respeito do que Paulo pode nos mostrar, da teologia, daquilo que ele nos ensina, nos instrui. Paulo fala muito isso em outras cartas também, a carta de Coríntios, a carta de Gálatas, enfim, várias e várias outras cartas. Ele nos instrui a seguir o caminho do Senhor, amém? E aqui ela é dividida basicamente em duas partes. A primeira ele faz uma parte teórica, mostrando o que Jesus Cristo fez na cruz para nossas vidas. Tanto gentios quanto judeus, ele nos instrui, ele fala, Jesus Cristo, ele morreu numa cruz para trazer a salvação, gerando unidade e não fazendo mais acepção de pessoas entre judeus e gentios, mas todos como um só corpo, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Então ele nos traz essa unidade a respeito daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para as nossas vidas. E na segunda parte do livro de Efésios, ele fala de forma prática aquilo que nós precisamos fazer para seguir essa unidade. Então, a partir do capítulo 4 em diante, nós vemos Paulo falando a respeito de várias coisas, como por exemplo, nós precisamos trabalhar em unidade, viver em unidade, amar uns aos outros. E assim, através dos ministérios, edificar a igreja, ou seja, a igreja ela só é edificada através da unidade. E aqui nós vemos a respeito daquilo que nós fazíamos e não podemos mais fazer. Portanto, aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Porque a cruz e o sangue derramado naquela cruz nos traz transformação. E a velha vida agora já passou, e eis que tudo se fez novo. Isso que Paulo nos instrui, nos ensina no livro de Efésios. E aqui, queridos, eu quero levar você a entender aquilo que ele fala a respeito dos filhos da luz. E ele fala assim que antes vocês estavam nas trevas, antes vocês estavam mortos nos delitos e pecados, antes vocês estavam cegos, mas agora Cristo resplandece sobre sua vida, e através de você, e agora você é um filho da luz. Nós somos filhos da luz porque nós entendemos que Jesus Cristo, ele morre numa cruz e nos traz essa luz, ele nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz, amém? Vocês estão entendendo? Então Cristo faz isso com as nossas vidas, Cristo faz isso em nós. E a palavra de Deus no verso 14 diz assim: levanta-te, levanta-te. Levanta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Queridos, esses são os filhos da luz, aquele a quem Cristo ilumina, aquele a quem Cristo mostra a sua maravilhosa luz, e através de nós, essa luz ela vai resplandecer, porque a palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Mas não é você que brilha, é Cristo que resplandece através da sua vida, amém? Glória a Deus. Então, queridos, quando nós vemos João capítulo 15, a palavra de Deus fala assim que nós somos os ramos. Jesus é a videira e nós somos os ramos, e Deus ele é o agricultor. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que estando em Cristo, ou seja, aquele ramo que está na videira, esse não dá frutos, ele faz o quê? A palavra ali é airo, ele levanta. Vocês já viram um pé de... Quem já viu um pé de uma videira aqui? Alguém já viu? Lá no sul tem bastante, né? Querido, se você não coloca uma estaca ou algo para que ela suba, para que essa videira ela vá entrelaçando entre essa madeira e ela fique no alto, ela não frutifica. Vocês sabiam disso? Se ela cresce no chão, ela não dá frutos, porque ela tende a crescer sobre o chão, mas quando ela é levantada,
quando ela é colocada no alto, ali ela começa a frutificar. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo, que aquele que não dá fruto, ele levanta para que frutifica. É a mesma palavra que está falando aqui. Queridos, Cristo, ele nos levanta para que juntos a gente possa frutificar. Porque muitas vezes nós estamos abatidos, e aí eu não sei como está a sua vida, mas muitas vezes nós estamos passando por um período difícil, e a nossa vida ela não está tão bem espiritualmente. E a nossa vida ela começa a caminhar dessa forma, e nós, estando em Cristo, não conseguimos dar frutos, porque a nossa vida ela não está tão bem assim. Mas aí Cristo, com sua misericórdia, com graça, Deus ele vem e nos levanta para que a gente possa frutificar. E a palavra do Senhor ela é exatamente essa, desperta. E a palavra desperta aqui é exatamente o sentido de levantar-se. Ei, se permita ser levantados por Deus para que você venha frutificar. Se permita ser levantado por Deus para que a luz dele brilhe através de você, para que Cristo resplandeça a glória dele através da sua vida. Então eu não sei como está a sua vida, mas se permita, queridos, se permita, porque Deus ele quer fazer através de você. Deus ele quer fazer através da sua vida. Deus ele quer agir através de você. E assim como Isaías ele fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me disponho a ser levantado por Deus para que a luz dele resplandeça sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu quero ser luz nesse lugar. Eu quero ser luz, eu quero ser um filho da luz. Eu quero ser aquela pessoa a quem a sua glória resplandeça. E como eu orei aqui, não para que me haja mérito, mas para que o teu nome seja glorificado. E nós estamos nesse lugar para glorificar o nome dele. Seja essa pessoa que se põe à disposição do Senhor para que Ele possa, em nome de Jesus, através da sua vida, resplandecer a glória, a luz que ilumina todos os povos. Amém? E aqueles que são filhos da luz, eles não estão mais voltados às trevas, e eles não fazem mais o que era errado, oculto. Como eu falei, aquele que mentia não minta mais. Mas ele diz assim que aqueles que são filhos da luz, eles geram um fruto. Andais como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E assim como em Gálatas capítulo 5 nós vemos o fruto do Espírito sendo gerado em nossas vidas, aqui os filhos da luz eles também geram um fruto. Vamos lá, em Gálatas capítulo 5 nós vemos o fruto do Espírito. Vocês já chuparam uma mexerica? Mexerica eu falo mexerica, minha avó falava pocã, né? Tem alguns lugares que fala, ontem a gente estava ministrando aqui e foi lá, bergamota, eu não consigo nem falar. Mas vocês já viram esse fruto? Já viram como funciona? Você descasca ali tem um fruto, mas esse fruto tem vários gomos, né? Nesse fruto há vários gomos, e ali nós temos amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todos os frutos, todo o fruto que é gerado pelo Espírito Santo. E esse fruto em nossos corações gera, queridos, esse cristão, essa pessoa que vive de forma boa, que vive de forma verdadeira, que vive de forma justa. Esse é o fruto gerado pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos os filhos da luz, nós temos 3 pontos principais aqui. Porque nós temos bondade, justiça e verdade. Aqueles que são filhos da luz, eles resplandecem esses 3 pontos. Aqueles que são filhos da luz, eles resplandecem esses 3 pontos. E esse fruto ele precisa ser gerado dentro de nós, precisa ser gerado em nossos corações. Ele precisa ser gerado em cada um de nós. Porque o fruto consiste em toda bondade, em toda justiça e em toda verdade. Em toda verdade. Pastor, mas como que nós vamos gerar bondade? Abra comigo em Marcos capítulo 10, verso 18. Marcos capítulo 10, verso 18.
Vamos ver a respeito desses 3 pontos, aquilo que nós temos que ser gerado em nosso coração para que a gente possa resplandecer a luz que vem do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhe Jesus: por que vocês me chamam de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Vou repetir: ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz que não há um bom sequer nessa terra. Sabe por quê? Porque nós, eu e você, como seres humanos, nós não temos a capacidade de gerar e fazer o bem. Vocês entendem? Porque dentro de nós há uma coisa chamada natureza pecaminosa. Desde que o pecado entrou na humanidade, esse pecado vem se arrastando até cada um de nós, e nós já nascemos com isso dentro do nosso coração. Você vê uma criancinha, por mais que tenha um coração puro e seja inocente, quando ela comete um erro, uma falha, qual que é a tendência dela para sua mãe, para o seu pai, enfim? Esconder, mentir. Essa é a tendência que o homem tem. É por medo, é pelo pecado, mas é pela natureza que há dentro de você, dentro de mim. Nós temos essa natureza pecaminosa que nos incapacita de fazer o bem, nos incapacita de fazer o que é bom. Tá, pastor, mas o que eu preciso fazer então para que essa bondade seja gerada em meu coração? A palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que confia. Ele não está falando assim: maldito eu, pastor, que confio no irmão. Maldito eu que confio no Dirceu. Não, ele não está falando isso. A palavra do Senhor está falando assim: maldito o homem forte, ali significa guerreiro, que confia na sua própria natureza. Ou seja, que confia no seu próprio eu. Maldito o homem que confia em você mesmo, porque você não tem a capacidade de fazer o bem pela sua própria natureza. Mas a palavra do Senhor fala assim: mas bom, bendito é aquele que confia na força do Senhor. É aquele que confia no Deus do impossível, no Deus que faz todas as coisas. Entenda uma coisa: para que a gente faça o bem, nós precisamos entender que o Espírito Santo precisa gerar isso em nós. Eu não tenho a capacidade de fazer o bem, mas quem faz através de nós é o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo ele gere isso dentro do seu coração, queridos, porque o mundo ele já não tem bondade suficiente para, sabe, aquilo que nós vemos acontecer em tantos e tantos lugares, tanta maldade, tanto por quê? Porque os filhos da luz eles não brilham mais onde há trevas. Os filhos da luz eles não estão brilhando onde há trevas, onde necessita de luz, onde necessita de bondade, porque nós vemos tantas maldades. Por que nós vemos tanta maldade nesse mundo? Porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, os filhos da luz não estão com bondade gerada no coração pelo Espírito Santo para iluminar onde há trevas. Então nós precisamos entender que a bondade ela é gerada dentro do nosso coração. Eu vou contar uma história para vocês, é uma coisa tão boba, mas que Deus falou tanto ao meu coração. Provavelmente alguém já escutou aqui, alguns já devem ter escutado. Para você ver o quanto a maldade, a falta de empatia, a falta de amor está nesse mundo. Eu estava ali no mercado, ali no Araguaia, e eu fui ali fazer uma compra, né? Comprar algumas coisas para a gente tomar um café da tarde com a minha esposa, e eu fui lá comprar e eu queria um requeijão, e eu fui pegar um requeijão. E vocês sabem, o requeijão tá... Fui olhar um potinho de requeijão, R$15. Não, R$14,99. E aí eu olhei aquele pote de requeijão e falei: gente, tá caro, né? Meu Deus, como que tá caro? Aí eu falei assim, pensei comigo, imagina alguém que não tem condição de comprar, né? E ali eu fui ali, peguei um presunto, um queijo, peguei um pão, fiz a minha compra e estou indo para o caixa. E eu cheguei ali no caixa e tinha um senhorzinho na minha frente. E esse senhor, ele estava, sabe quando você vê, isso era umas 5h30, 6 horas da tarde, você vê que ele tinha acabado de sair do serviço. Ele estava ali com uma calça toda suja, estava com um chinelinho. Parecia algum servente ou pintor, não sei, estava com a roupa toda suja. E ele estava ali, né? Passando as comprinhas dele, ele estava com uma cestinha na mão, e essa cestinha tinha alguns produtos, e ele passava um produto, a mulher bipava, ele olhava na tela.
E ali ele começou, e foi lá, passava o produto, bipava, ele olhava na tela. E ele começou a passar aqueles produtos e sempre olhando para a tela. E aí chegou em um ponto, ainda tinha coisa na cesta, ele tirou aquela cesta, olhou para a moça e falou assim: moça, você consegue tirar o último produto? Porque eu só tenho R$90. E a compra dele tinha dado 96 e uns quebrados. E eu observando aquilo, né? E aí o Espírito Santo ele me incomodou. Lembra? Não sou eu que tenho atos de bondade, mas é o Espírito Santo que age através da minha vida, através da sua vida. E ali o Espírito Santo me incomodou. E a mulher a moça do caixa ia tirar o produto. E eu falei assim: não, moça, não precisa tirar não. Pega esses R$90 dele, passa a compra e o resto você passa no meu. E ali ele começou, olhou para mim, agradeceu, empacotou, a mulher passou, pegou os R$90, deu a notinha para ele, ele me agradeceu e saiu com a sacolinha dele na mão. E o mais incrível, não foi o ato de bondade, não foi aquilo que foi gerado no coração dele, mas o que mais me chamou a atenção foi eu passando as minhas compras. A mulher do caixa olhou para mim e falou assim: moço, você é da cidade? E eu não entendi. Falei: sim, eu sou da cidade. Aí ele falou assim: porque o povo daqui, eles não fazem isso. E eu falei assim: como que um simples gesto de bondade gera tanto impacto? Eu passei R$6 da compra de uma pessoa desconhecida. E ela falou assim: ninguém faz esses atos de bondade aqui. E eu entendi que eu não consigo mesmo por mim, mas quem faz é o Espírito Santo na vida daqueles que são filhos da luz. E ali eu entendi o quão o mundo precisa de atos de bondade. O quanto que Deus ele precisa usar o seu povo para fazer a obra dele. Queridos, eu não estou falando isso porque para me engrandecer, mas entenda, o Espírito Santo ele quer fazer isso através de você. Ah, mas é só pagar R$6. Sim, é pagar R$6 de uma compra, mas se você fizer isso, eu creio que a luz do Senhor vai resplandecer sobre toda essa cidade. Porque os filhos da luz, eles têm no coração a bondade que vem pelo Espírito Santo. A bondade que vem do Espírito Santo. Amém? O segundo goma aí do fruto. Todo aquele que consiste em bondade e em justiça. Olha que coisa curiosa. Abra lá a Bíblia de vocês e acompanhe comigo. Livro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Vou repetir: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folha, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Queridos, tudo aquilo que nós consideramos justo, vindo de nós mesmos, para Deus eles são como um trapo de imundícia. Por isso que nossa
justiça hoje, eu coloco justiça entre aspas, mas a justiça humana ela é falha. Por isso que a justiça humana você vê tantas e tantas coisas que acontecem, porque a justiça do ser humano ela é falha. Nós não temos a capacidade de julgar alguém porque nós não conhecemos. Nós não temos essa capacidade de justificar alguém porque nós não temos isso dentro do nosso coração, porque nossos atos de justiça são como trapo imundo. E a palavra de Deus lá vai dizer assim que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Esses dias, vou contar a história de mim, porque eu posso contar de mim, né? Esses dias eu estava indignado, mas muito indignado com uma situação que aconteceu na minha vida. E eu estava muito mesmo. Eu estava com o coração assim, estava com o coração raivoso, sabe? E meu coração, ele estava se entristecendo com aquilo. Porque eu tinha colocado dentro do meu coração algo que eu considerava justo. Eu falava assim, mas isso não é justo para mim, isso não é justo para minha família, isso não é justo para o que está acontecendo. Eu não acho isso justo. E eu cheguei em um lugar, eu estava ali passando aquela situação e eu pensei assim, Senhor, ó, meu coração está desse jeito. Meu coração está triste. Mas não sou eu quem justifico isso. É o Senhor. E eu entreguei para Deus. Queridos, eu estava ali, parado no meu carro. E veio uma irmã da igreja que não estava sabendo de nada que estava acontecendo. E ela chegou em mim e falou assim, pastor, Deus pediu para mim fazer isso por você. Deus me pediu para fazer isso por você. Eu não sei o que é, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus me falou para fazer isso. E ela ali fez um ato de justiça. Eu precisei fazer alguma coisa. E aquele ato, queridos, foi exatamente o que eu tinha orado para Deus. Você não tem noção. Foi exatamente o que estava dentro do meu coração, me entristecendo, me deixando chateado. E foi exatamente o ato que ela fez. E ela entregou aquilo lá para mim e saiu. E no mesmo momento eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque não é a minha justiça que prevalece. Não é a justiça que há no meu coração, porque a justiça que tem dentro do meu coração é falha. E eu creio fielmente que aquele ato que aquela irmã ela fez foi um ato de Deus. Então a justiça que é imputada não é a minha, mas é a de Deus. Romanos nos diz assim que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. O que é ser justificado? É tornar justo. Queridos, os seus atos de justiça, os seus atos de bondade, nada poderia pagar o preço que foi feito naquela cruz. Nada poderia ser pago. Queridos, nada do que nós podemos fazer de atos de justiça vão pagar o preço que existe naquela cruz. Mas Cristo, por meio daquela cruz, derramando o seu sangue, Ele nos justifica, Ele nos torna justos. Ele fala assim, o preço que Ele deveria pagar, que Ele precisaria pagar, Ele não vai mais pagar, porque eu vou pagar. E aquilo nos traz justiça. Ou seja, a justiça que nós precisamos, ela vem por meio da cruz em Jesus Cristo, pelo sangue derramado que nos traz justiça. Entenda que a justiça não é a sua, mas é a justiça que vem de Deus. E a justiça que nos traz salvação, a justificação, ela está na cruz. Queridos, entregue na cruz. Entregue para Deus.
Senhor, não é a justiça no meu coração, porque a justiça no meu coração é como um trapo de imundície, mas é a justiça que vem do Senhor. E através da cruz e do sangue derramado, o Senhor se fez justiça por mim, se fez justiça por cada um de nós. E eu posso garantir para você que a justiça dele nunca falha. A justiça de Deus, ela nunca falha e nunca falhará. Deus, ele pagou um alto preço. Deus, ele pagou um alto preço na cruz para que nós pudéssemos receber a salvação. Amém? Terceiro e não menos importante. Os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade. A palavra de Deus diz assim, que conhecereis a verdade e ela vos... Quando nós olhamos a verdade, a palavra aqui, ele está falando a respeito da palavra do Senhor, da Bíblia. A Bíblia, ela é a verdade absoluta em nossas vidas, amém? Então, quando nós entendemos assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Olha que interessante. O simples fato de você ler a Bíblia faz com que a sua vida ela seja mudada, amém? Mas a palavra conhecer, ela está muito mais ligado. Ela está ligada a uma profundidade. Vocês entendem? Conhecereis a verdade, ou seja, você tem a revelação que vem da parte de Deus através da verdade. Então, conhecereis a verdade não é simplesmente ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, mas é receber a revelação que vem de Deus, da parte de Deus, através da Bíblia. João capítulo 1 diz assim que no princípio era a palavra, o verbo, se referindo a Jesus. E Jesus é aquele que se revela a nós. Queridos, entenda isso. Você receberá a verdade do Senhor a partir do momento que Cristo, a palavra, o Logos, o verbo, ele se revela a você através das Escrituras. Vocês entendem? Porque nós não temos também a capacidade de ser verdadeiros, a não ser quando nós conhecemos a verdade. E essa verdade, ela traz a libertação. Antes, na escuridão, cegos sem poder ver, sem poder caminhar, cegos sem poder entender, mas agora com a revelação de Jesus Cristo, da palavra em nós podemos enxergar. Abra comigo em Salmos 119. O maior salmo da Bíblia. Salmo 119, verso 105. Bastante, né? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. É a luz que clareia os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, a partir do momento em que nós estamos caminhando em trevas,
que nós caminhamos na escuridão sem poder enxergar. Nós precisamos entender isso. A palavra revelada aos nossos corações, às nossas vidas, elas vão iluminar o nosso caminho para que a gente possa caminhar. Por isso que nós falamos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, aquilo que nós precisamos fazer, seguir, caminhar, porque é ela que ilumina os nossos passos, é ela que ilumina o caminho que nós devemos andar, é ela que nos mostra aquilo que nós precisamos fazer. E quando você entende que a revelação de Cristo através da palavra em nossas vidas nos ilumina, você se torna esse filho da luz que faz com que você caminhe na luz e não nas trevas. Entenda, Cristo, Ele te tirou das trevas e Ele te trouxe para a luz, para que você possa caminhar nessa luz, para que você possa caminhar na luz do Senhor, porque é ela quem ilumina os nossos passos. Queridos, peço para que Deus Ele venha revelar a palavra dEle ao seu coração. Peça para que Deus revele a você e ao seu coração a verdade que liberta, a verdade que ilumina, a verdade que nos faz caminhar, para que a gente possa seguir no caminho do Senhor. Caminhe na presença de Deus. Caminhe na presença do Senhor. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia. Mateus capítulo 5. E aqui nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia, né? Eu falo domingo de manhã é o lugar onde a gente tem que abrir mesmo. O pastor Euclides gosta disso, né? Mateus capítulo 5. A partir do verso 14. Então, queridos, os filhos da luz, eles geram um fruto, e o fruto de bondade, que pelo ser humano ele não é capaz de cometer esses atos, mas o Espírito Santo através dele faz com que você gere atos de bondade. Ele vai falar a respeito da justiça que vem através de Jesus Cristo, através da cruz, através do sangue derramado, que nos faz justiça diante de Deus. E agora nós entendemos que a palavra é aquela que revela os nossos caminhos, aquela que nos liberta e nos direciona a caminhar. E Mateus no capítulo 5, no verso 13, 14, né? Diz assim, verso 14: vós sois a luz do mundo. Olha isso aqui, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ilumina todos os que se encontram na casa. Não se pode colocar a candeia embaixo da cama, escondido numa vasilha. Não se pode colocar uma luz na parte de baixo, escondido, porque ela não vai servir para nada. Mas precisa ser colocada essa luz no lugar apropriado, para que essa luz ela ilumine toda a casa. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Eu e você, nós somos luz, porque nós recebemos de Cristo a revelação, e essa revelação faz com que Cristo resplandeça através de nós. Mas eu quero te falar uma coisa: nós não podemos ficar escondidos. O homem, ele não pode ficar escondido. Nós não podemos simplesmente nos esconder, porque se nós nos escondermos, essa luz ela não vai iluminar onde precisa ser iluminado. Ela não vai iluminar o lugar que precisa ser iluminado.
Queridos, há casas em trevas, há pessoas em trevas, há tantos lugares em trevas necessitando da luz de Deus, mas muitas vezes nós nos escondemos e não iluminamos o lugar que precisa ser iluminado. Onde que precisa ser iluminado? Onde há trevas. E Deus hoje Ele está te levantando para que essa luz ela brilhe onde precisa de luz. A sua casa ela precisa de luz. Resplandeça a luz de Cristo no seu lar. Resplandeça a luz de Cristo no seu trabalho. Resplandeça a luz de Cristo onde quer que você esteja, no seu pequeno grupo, na sua faculdade, na sua escola. Resplandeça a luz de Cristo. Nos presídios, resplandeça a luz de Cristo onde quer que você coloque os seus pés, porque não se pode esconder uma candeia, não se pode esconder uma luz embaixo de uma vasilha, embaixo de um teto, embaixo de um templo. Essa luz ela precisa iluminar as trevas. Essa luz ela precisa sair de dentro dessa caixa. Essa luz ela precisa. Imagina se nós como igreja iluminássemos toda essa cidade, resplandecendo a luz de Jesus através de nós. Queridos, as trevas elas se dissipariam. As trevas elas se dissipariam. E Deus ele te levanta para ser luz nesse lugar, amém? Deus ele te levanta para ser luz nessa geração. Deus ele te levanta para ser luz nessa cidade. Deus ele te levanta para ser luz nesse lugar. Deus ele te levanta para que resplandeça a luz de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa cidade. Já estou finalizando, abra lá em Amós. E já para finalizar, Amós no capítulo 3. Amém? Versos 7. Amós, capítulo 3, verso 7. Só para a gente finalizar aqui. Certamente, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? A palavra de Deus diz assim que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas aquilo que ele tem no coração. Entenda isso. Deus ele se revelou a você, amém? Deus revelou ao seu coração, queridos, algo que ele quer fazer. E quando o leão ele ruge, quando Deus ele fala, o soberano ele fala, quem ficará calado? Essa é a urgência que Deus ele tem para nossas vidas, queridos. Ele se revelou a nós, nos trouxe para a sua luz, para que a gente possa iluminar. Ele falou o seu coração e ele quer agir. Quem são os profetas do Senhor que vão falar? Quem são os profetas do Senhor que vão se levantar e falar a respeito daquilo que Deus já falou ao seu coração, a respeito daquilo que Deus já direcionou ao seu coração?
O Senhor, o soberano, Ele falou: quem não profetizará? Queridos, isso é que eu quero falar com vocês nessa manhã. Deus, Ele te levanta para que você possa, em nome de Jesus, frutificar, para que você possa resplandecer a luz, porque Deus, Ele já falou algo ao seu coração, e eu tenho certeza que você tem algo a entregar para alguém. Seja luz na vida de alguém, seja luz na vida de alguma pessoa que precisa de luz. Aqueles que estão nas trevas, eles precisam da luz de Deus. Seja luz, onde quer que você esteja, seja luz. Seja luz. Vamos colocar de pé, eu quero orar por você. Não somente por você, mas eu quero orar com você.